Bom dia a todos, a todas, nessa terça-feira gelada, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao curso, Estruturas avaliativas e manifestações nas práticas. Hoje nós estamos no módulo 2, a aula 3, e eu gostaria de reforçar a questão da presença. Quem não está conseguindo assistir aos cursos no momento que acontece, que acessem, assistam às aulas e façam as atividades obrigatórias para poder computar a presença, e a participação. E para que no final, quem está com alguma coisa atrasada ainda, mas para que no final consiga pegar o certificado, porque é importante os dois, a participação, a aprendizagem, essa troca, mas também a questão do certificado é importante. Hoje nós teremos aula com a professora Lília, será sobre... Nós estamos no módulo 2, que é a resolução de problemas, nós estamos falando sobre o ensino da matemática, e hoje teremos o uso da tecnologia no ensino da matemática. Uma boa aula para vocês e estarei por aqui. Professora Lília. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, bom dia, sobre o módulo 3, aula 3, módulo 2, resolução de problemas, o uso da tecnologia no ensino da matemática. Então, nós estamos vindo aí nesse crescente, ouvimos bastante a professora Érica falar sobre esse tema. Na última aula também trouxe essa questão do ensino da matemática como metodologia na resolução de problemas, e hoje a gente vai ver um pouquinho como o uso da tecnologia pode nos auxiliar dentro desse processo, dentro dessa metodologia. A Si vai passar para nós, por favor. Hoje eu conto com a ajuda preciosa da Simone, para que nós possamos passar aí e bater esse papo. Vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é apresentar o uso da tecnologia no ensino da matemática. A gente vai ver alguns objetivos específicos no próximo slide. Vamos acompanhar aí. Os objetivos específicos são a devolutiva da pesquisa referente ao uso da tecnologia, que nós fizemos no módulo 1, e vamos também apresentar a relação da matemática e o pensamento computacional, metodologias ativas e apresentar plataformas de ensino matemático e pensamento computacional. Esses são os nossos objetivos específicos de hoje. Bora lá? Nós vamos começar um pouquinho conversando sobre a pesquisa que nós propomos de vocês responderem no módulo 1. Então, essa pesquisa falava sobre a leitura, a escrita e o uso da tecnologia dentro desse processo. Vamos ver um pouquinho, vocês vão acompanhar comigo os resultados. Vamos lá para o próximo. A primeira pergunta que aparece aí, que vocês responderam foi: as tecnologias digitais da informação e comunicação exercem algum tipo de influência em meu hábito de leitura? Como vocês podem acompanhar aí, 57% respondeu que concorda totalmente. Tivemos também 28% falando que concorda e 14% que discorda parcialmente dessa questão da influência dos meios de tecnologias digitais no hábito de leitura. Pode passar para o próximo, Si, por favor. Na pergunta número 2 tem assim: assinale quais suportes e ferramentas você faz uso para leitura de textos acadêmicos e ou leitura de leite. Como a gente consegue observar aí, nós tivemos grande parte colocando smartphone, computador, notebook, e-book também apareceu bastante. Esses leitores digitais, por exemplo, Kindle, e também nós tivemos audiolivro. Por incrível que pareça, não teve ninguém que colocou que não faz uso de nenhum tipo de dispositivo, o que foi bem interessante, essa observação. E a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso.
Vamos para a terceira, Si, por favor. A questão número 3 perguntava assim: faço uso diariamente de aplicativos de mensagem instantânea? E o resultado ele ficou bem evidente, né? 71% disse que concorda totalmente. E o restante colocou que concorda. Então, quer dizer, não teve ninguém que colocou que, olha, não faço uso, costumo fazer, mas raramente, né, esporadicamente. Na verdade, todo mundo colocou que faz uso. Né? Isso para a gente perceber quanto, né, nós estamos inseridos dentro desse contexto. Eu vou pedir para Si passar para o próximo, por favor, que é a pergunta número 4. Dentro dessa pesquisa número 4, nós colocamos assim: minha maior fonte de pesquisa é a internet. Nós conseguimos observar aí dentro desse resultado que a maior parte colocou que concorda com isso. Ou concorda totalmente. Agora, uma pequena parte, 14%, diz que discorda parcialmente. Então, faz uso de outros tipos de recursos para fazer suas pesquisas. Mas para você observar a quantidade de pessoas que colocaram que concorda e concorda totalmente, na verdade. Vamos para número 5, por favor? Pergunta número 5, devolutiva da pergunta, e vamos ver a resposta. O uso da tecnologia contribui para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Você pode observar aí no gráfico em azul e em laranja, que a maior parte também do grupo colocou que concorda, ou totalmente, ou concorda. Vamos para o próximo, Si, por favor. Número 6. Essa pergunta foi bem assim interessante, o resultado dela, para a gente pensar um pouquinho. A pergunta era: prefiro fazer minhas leituras usando materiais impressos. E interessante o resultado que ela deu para nós. Olha aí comigo no gráfico. Concordo foi 28%, concordo totalmente 7%, nem concordo nem discordo foi 21% e 42% discorda parcialmente. É um resultado que levanta bastante, como se diz, intriga, né? Para a gente pensar um pouquinho. Então, quer dizer, as pessoas, quanto elas preferem ainda fazer uso do material impresso para realizar essa leitura deles. Então, é o resultado que a gente vai conversar um pouquinho também, pensar um pouquinho mais. Vamos para o 7, Si, por favor. O número 7. Tenho facilidade com o uso das tecnologias digitais. Você pode observar aí em azul e em laranja que grande parte disse que tem facilidade, mas também uma parcela até que significativa colocou que tem uma certa dificuldade. Consegue observar pelo número? Então, na verdade, a gente tem 3 grandes grupos dentro desses quesitos que dizem que concorda totalmente, então ele tem muita facilidade. Um outro grupo que também diz que concorda, que tem facilidade, então, na verdade, já fica um grupo muito maior, mas também a gente tem um percentual aí considerável, que fala, olha, não tenho tanta facilidade assim, ou, na verdade, eu tenho uma boa dificuldade no uso. Vamos lá, Si. Número 8. Consigo ler e produzir hipertextos. Consigo ler e produzir hipertextos. Esse resultado eu achei bem interessante da gente pensar um pouquinho, porque aí nós conseguimos observar que 60%, um pouco mais que 60% disse que sim, que tem muita facilidade, que concorda fazer, consegue fazer com facilidade hipertextos. E é uma coisa que traz, de alguma forma, uma certa reflexão, porque se a gente tem tanta facilidade,
de fazer isso, como a gente tem uma parcela boa do nosso grupo que ainda tem dificuldade em mexer com a tecnologia. Então, de repente, cabe a gente pensar o quanto é a facilidade e o quanto, de repente, eu entendo o que é um hipertexto também, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos para o 9, estamos quase na reta final aí da nossa devolutiva. Número 9, é fundamental o desenvolvimento das capacidades que envolvem o letramento digital. Dentro dessa resposta também, a gente consegue observar que a maioria diz que concorda e concorda totalmente. O que é bem bacana da gente entender que as pessoas estão conseguindo observar o momento que a sociedade, que as pessoas e que o próprio aluno está inserido dentro desse contexto, né, o educando. Última pergunta. O multiletramento, textos interativos, colaborativos, híbridos em linguagens diversas, impressos, digitais, em mídias audiovisuais, devem ser utilizados de forma sistemática dentro da prática escolar. E esse resultado a gente consegue observar novamente a questão de que as pessoas estão assim, os professores e quem está participando do curso consegue falar assim, sim, eu concordo que isso deve acontecer, porque a gente consegue observar que a maior parte colocou que sim, que é isso que entende e que acha que deve ser colocado. Agora eu vou deixar um pouquinho nesse si, por favor, para a gente pensar um pouquinho nessa questão dessa, como se diz, dessas respostas e a gente conversar um pouquinho. Né? Então, dentro dessas respostas, eu queria entender um pouquinho você aí conversando junto comigo, a gente pensando junto. Vou pedir até para a Marta também, se ela puder participar. O que deu a entender desses resultados? O que te chamou mais atenção? Marta, você quer passar? Vou perguntar também para si. O que te trouxe mais curiosidade? Ah, não, Lília, isso evidenciou realmente uma coisa que eu já percebo, que as pessoas têm essa visão, acham interessante, importante o uso ou não. Vamos bater um papo rapidinho para a gente pensar sobre isso? Olha, deixa eu abrir aqui. Então, eu acho sim que a internet, né, a parte tecnológica mudou muito, então a gente procura muito texto mesmo pela internet, a gente faz leitura, procura livros. Agora, por exemplo, nós enviamos às crianças do remoto livros em PDF, né? Com bastante figuras, né? Bastante ilustração. Então, assim, a gente está fazendo bastante uso, a gente procura bastante também atividades pela internet e tem uma gama de possibilidades, né? A gente pode escolher muito bem escolhido. Então, eu acredito, assim, que, de fato, a gente deixou um pouco de ter livros, de comprar livros, mas eu ainda prefiro, se eu for ler um livro, eu prefiro comprar o livro do que ler na internet, porque assim é muito longo, eu me canso muito. Então, eu prefiro ler o livro mesmo, né, concreto aqui na minha mão. Né, e ponho ali e vou lendo aos poucos. Mas, assim, para textos não muito grandes, vamos supor, de cursos que a gente faz que não tem muita coisa, às vezes no máximo 15, 20 folhas, ainda eu leio pelo computador mesmo. Verdade. Isso. Eu acho que por aí mesmo, né? Essa pesquisa mostrou isso, que as pessoas entendem que é uma coisa que, né, tá aí, não tem como negar, né? E que a gente tem que fazer o bom uso, né? No sentido de tentar explorar essa ferramenta ao máximo, mas que ainda muita gente tem a preferência, que nem você comentou, para essas leituras mais extensas e tudo, enfim, fazer o uso do papel mesmo do livro impresso.
Eu queria que a Si compartilhasse também, porque eu sei que a Si usa também o Kindle bastante, Si. Fala aí como que é essa experiência. Você também se sente igual a Marta? Você que lê bastante também. Ponto. Tá bem lento hoje, né? A internet. É, então, eu leio bastante e eu concordo com a Marta, né? Eu tenho Kindle, eu uso ele, né? Mas assim, quando é para estudar mesmo e eu tenho que fazer alguma leitura mais extensa, eu prefiro o livro ainda, né? Eu acredito que o livro, eu sei que tem muitas, assim, tem muitos diálogos em relação ao livro, né? Se ele fica ou se ele não fica, né? Eu acredito que o livro ele fica, até para as editoras também, os livros, eles acaba saindo mais caro fazer o Kindle, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre isso. E engraçado também, um dado que meu filho tem 8 anos, né? Você sabe. E aí ele prefere o livro também, quando é para fazer uma leitura mais longa e estudar. Então, às vezes a gente pode pensar que é da geração, mas eu acredito que não, que é uma coisa que o livro, para alguns casos, ele ainda tem essa especificidade. Tá vendo? De cada um diferente. Realmente, a questão de leituras mais extensas tem a questão também, por exemplo, da tela, né? A tela há muito tempo cansa a visão, enfim, tem algumas coisas nesse sentido. Mas para muitas leituras mais curtas, de repente, é um recurso que a gente pode usar e como bem disse a Marta, explorar bastante, porque tem muito material para a gente ver aí na internet. Agora, entrando na questão da matemática, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como que eu posso fazer o uso da tecnologia no ensino da matemática, na questão de desenvolver o pensamento do aluno, enfim. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa linha agora. Eu vou pedir para a Simone passar para nós o próximo slide para a gente conversar um pouquinho. Bom, o ensino da matemática eu coloquei aí para vocês e logo já vou trazer um pouquinho para a gente conversar. O raciocínio lógico-matemático é o raciocínio usado para a resolução de alguns problemas e exercícios matemáticos. O processo de ensino e aprendizado pode ser desenvolvido através do quê? De desafios, de problemas que, desde que eles sejam interessantes e que possam ser explorados e não apenas resolvidos, né? Como a Erika já bem trouxe nas outras aulas, aquela questão de ficar, como se diz, colocar a situação, problema e o aluno já automático perguntar, é de mais, de menos, de dividir, de vezes? Então, na verdade, a gente tem que pensar cada vez mais no sentido de trazer desafios que façam com que o aluno explore aquilo e desenvolva soluções. Então, a gente vai ver aí no próximo slide que dentro dessa perspectiva, se vai passar para nós, e a gente vai observar aí, a gente vai o quê? Considerar o que traz, então, dentro dos parâmetros curriculares nacionais da matemática. Então, o que ele apresenta para nós? Que o ensino da matemática ele deve ser pautado no quê? Em metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia, advinda da confiança na própria capacidade de enfrentar os desafios. Isso daí é de 1998, a página 27. Então, ele traz para nós aí, quando eu faço essa leitura, quando eu faço essa reflexão no que ele propõe, automaticamente, para mim já vem o quê? Já salta os olhos a questão da metodologia ativa, porque é isso que ele está propondo, para que tenha que ser feito dentro dessa concepção, dentro dessa proposta de trabalho. Então, a gente vai ver no próximo slide aí que a Si vai passar para nós,
O objetivo, então, por que tem que ser trabalhado dessa forma? Para poder o quê? Objetivar o quê? O desenvolvimento do quê? Da capacidade de investigar, argumentar, comprovar, justificar e o estímulo à criatividade, à iniciativa pessoal e ao trabalho coletivo. Favorecem o desenvolvimento dessas capacidades. Então, quando eu for trabalhar as questões ligadas à matemática, a maneira que eu devo trabalhar deve ser dentro desse conceito, dentro desse entendimento. E como eu posso fazer, então, cada vez mais que o meu aluno ele seja o quê? Ele tem essa autonomia, ele tem essas habilidades, essas capacidades desenvolvidas, eu tenho que propor o quê? Cada vez mais a questão das resoluções de problemas e das situações que envolvam a construção e a desconstrução, a busca, o desafio para o meu aluno. Então, o que nós entendemos dessa forma? Que indica que para entender o quê? As necessidades e demandas da sociedade atual e também do mercado de trabalho, uma vez que a educação, conforme tem lá na Constituição Federal, ela visa o quê do aluno? O pleno desenvolvimento do educando. Para quê? Para exercer a cidadania, para preparar para o trabalho. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que o mercado de trabalho e a matemática, ela pode dar uma grande contribuição dentro desse contexto, já que ela explora o quê? A resolução de problemas e a construção de estratégias como um caminho para ensinar e aprender. Então, a matemática como ciência, e como a gente viu bem, a Eriquinha trouxe para nós e colocou, a matemática é uma ciência muito rica, ela tem uma linguagem própria. E muitas vezes nós temos resistência com aquilo que a gente não entende, não compreende, né? No nosso país, nós temos muita dificuldade com o ensino da matemática, ou com a aprendizagem matemática, da linguagem matemática. Então, começa conosco, como professores, quebrando essa barreira e entendendo que é algo que faz a diferença no cotidiano do aluno, vai fazer diferença na vida do aluno. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem entendimento da matemática, não conhece, ela é prejudicada. De repente, quando ela vai fazer o quê? Vai fazer uma compra e ela tem dificuldade em verificar em quantas parcelas, o total que vai ser aquele montante que ela vai pagar no final, se compensa pegar em tantas vezes, parcelado ou não, ou à vista, questões de desconto. A Érica trouxe o exemplo que se comentou da pessoa, né, que foi vender, né, uma bebida na porta do estádio e a pessoa ofereceu pagar tanto, na verdade ela ia ganhar mais e ela não compreendeu e acabou nem vendendo. Então nós observamos que a matemática ela está associada à vida, ao nosso cotidiano, por mais que a gente tenha resistência em pensar sobre isso, assim como a leitura e a escrita está ligada à vida, ao cotidiano. Então nós vamos observar aí o quê? Que também dentro dessa maneira que eu vou trabalhar, eu tenho que ter esse objetivo claro, que eu preciso fazer o quê? Auxiliar no desenvolvimento dessas capacidades. Quais capacidades? Investigar, argumentar, comprovar, justificar e o estímulo à criatividade. Dentro dessa maneira e dessa proposta de trabalho que o parâmetro curricular traz no ensino da matemática, nós vamos entender logo o porquê que o pensamento computacional está aí associado com tudo isso. Talvez você pense, o que tem a ver uma coisa com a outra, matemática, pensamento computacional, mas na verdade agora a gente vai observar que uma coisa está muito ligada à outra. Vamos verificar aí no próximo, pode passar, Cí, por favor. Então, quando eu falo de pensamento computacional, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou trazendo aí para você uma definição da Happy Code School para a gente pensar um pouquinho. Existem várias outras definições, mas eu achei que essa vai atender bem o que a gente está conversando. Então, ele fala que pensamento computacional pode ser definido como uma estratégia usada para desenhar soluções e solucionar problemas de maneira eficaz,
tendo a tecnologia como base. Não necessariamente significa o que está ligado à programação de computadores, ou mesmo à navegação na internet, a utilização de redes sociais, entre outros. Então, quando nós lemos aí, o que nós entendemos? Que dessa forma, a base do pensamento computacional é o quê? Está na capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Essa questão de resolver, analisar, representar, te soa familiar? Na verdade, ela está bem o quê? Dentro de tudo que nós temos visto até as últimas aulas sobre a questão da matemática. Então, nós entendemos que uma coisa acaba estando ligada à outra. E a gente, mais uma vez, consegue entender que as questões das disciplinas e dos conteúdos, elas não são fragmentadas. Uma coisa está ligada à outra. Uma disciplina, na verdade, complementa a outra. Então, a gente vai andar um pouquinho e vamos para o próximo slide para entrar um pouquinho mais nesse conceito e nessa ideia. Antes da gente falar sobre os 4 pilares do pensamento computacional, eu quero trazer também uma definição que também traz sobre esse conceito do pensamento computacional. Então, alguns estudiosos fazem e já fizeram, e sempre vão fazer suas próprias definições sobre o pensamento computacional. No caso, eu vou falar um pouquinho da Jeanette Wang, que é o quê? Ela é a vice-presidente da Microsoft Research, por exemplo. Ela conceituou a expressão como sendo a base para a identificação de problemas e soluções que podem ser efetivadas tanto por processadores quanto pelos homens. Resumidamente, seria a capacidade criativa, crítica e estratégica de utilizar as bases computacionais nas diferentes áreas do conhecimento para a resolução de problemas. Então, a gente verifica aqui que a questão do pensamento computacional tem como objetivo o quê? Ampliar o entendimento do aluno e propor com que ele possa fazer o quê? O nosso educando? Conseguir achar soluções e resoluções de problemas nas diferentes áreas do saber. Então, dentro desse conceito, a gente vai observar que cada vez mais ele vai ficar ligado ao que propõe, ao que falou no início dos parâmetros curriculares e o que é a matemática e a forma como ela deve ser ensinada. E o pensamento computacional, ele tem 4 pilares, nos quais ele se apoia, que é a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e o algoritmo. Vamos entender rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, só para você entender e verificando assim as semelhanças que existem e não são por acaso. O que fala a respeito da decomposição? Ela fala a respeito de dividir um problema complexo em pequenas partes a fim de solucioná-lo com mais facilidade. Então, quando eu apresento quando você apresenta para a sua turma, para o seu educando uma situação, um problema, e ele é muito complexo, de repente dividir em partes ou estratégias, fazer essa decomposição vai auxiliar no entendimento dele, a fim de que ele consiga achar uma solução. O reconhecimento de padrões fala sobre o quê? Ele traz para nós, como a própria palavra já diz, ajuda na identificação de aspectos comuns nos processos. Por exemplo, isso a gente faz cotidianamente. Às vezes a gente não consegue entender, mas a gente faz muito isso. Por exemplo, quando um médico, como ele chega a um diagnóstico de um paciente, ele não vai observar que determinado tipo de doença tem um padrão, tem uma característica, então ele vai olhar o quê? Fala, olha, pode ser que seja isso, com base nessas o quê? Nesses sintomas, nessas características que está apresentando. Então, na verdade, ele vai agrupar aquelas determinadas possibilidades de ser uma doença, por exemplo, pelos sintomas que vão ser agrupados em padrões. Por exemplo,
quando eu também vou fazer uma sequência com o meu aluno em sala de aula. Quando eu proponho uma sequência para ele, pode ser numérica ou pode ser com uma figura, por exemplo, uma imagem, eu estou fazendo esse reconhecimento de padrões com ele, porque, na verdade, eu estou propondo uma sequência, por exemplo, 1, 2, 1. Depois ele vem 1, 2, 1, 2. E daí você coloca lá, qual é a próxima sequência? Qual é o número na próxima sequência? Você está propondo que ele faça isso, ele reconheça esse padrão. Ou, por exemplo, que nem, hoje o dia está muito... Como você já conhece, por exemplo, e sabe que as questões, por exemplo, meteorológicas, aquela nuvem, quando o dia está muito acinzentado, quer dizer que vai chover, alguma coisa assim, você está reconhecendo um padrão que já está estabelecido. E com base naquele padrão, você está tomando as suas decisões. Vou levar o guarda-chuva, porque olhei para o tempo e reconheci, com base no que eu já tenho, nos meus conhecimentos prévios, no que eu já estudei sobre, eu sei que quando o tempo está desse jeito, é melhor levar um guarda-chuva porque vai chover. Ou as chances de chover são grandes. Então, quando a gente faz esse reconhecimento de padrões, na verdade, a gente está trabalhando ou está fazendo com que o nosso pensamento trabalhe dentro dessa lógica do pensamento computacional. Abstração. Abstração quer dizer o quê? Analisa elementos que têm relevância, diferenciando-os daqueles que podem ser deixados de lado. Vamos pensar num exemplo prático para isso, abstração. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova de um concurso, tem lá um texto, tem lá uma pergunta, um item que aparece lá para você responder. Você faz a primeira leitura. Dessa primeira leitura, você vai fazer o quê? Você vai propor uma segunda leitura, tentando localizar naquele texto, naquele item, as palavras-chave do que quer dizer aquela pergunta. Para você conseguir o quê? Focar e fazer a resposta adequada. Por exemplo, eu estou saindo para trabalhar, perdi minha chave. Aonde está minha chave? Em vez de eu ficar procurando, de repente eu vou parar e vou pensar, quais foram os últimos lugares que eu fui? Eu fui na cozinha, eu fui no quarto, e vou tentar ir naqueles locais para tentar achar ali, para facilitar. Vou deixar de lado que eu tomei café, que eu levantei tal horário, que eu escovei os dentes, porque isso, na verdade, talvez naquele primeiro momento não seja relevante para chegar naquele resultado. Então, quando eu trabalho também dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu também estou desenvolvendo esse raciocínio lógico, esse pensamento computacional. E o último algoritmo quer dizer sobre o quê? Reúne todos esses outros pilares já citados e envolve a criação de um grupo de regras para solucionar o problema. Então, na verdade, o algoritmo ele vai te propor o quê? Comandos para que você possa chegar na solução daquele problema. Então, primeiro eu decompus o problema em partes, já que ele é muito difícil de ser solucionado. Reconheci que padrões que ele tem. Depois eu faço a abstração e vejo o quê? Quais são os pontos fundamentais daquilo e como eu consigo achar o passo a passo para resolver aquele problema. Talvez pareça, num primeiro momento, um pouco complexo, mas no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, muitas vezes nós realizamos dessa forma as coisas que nós vamos fazer. Então, quer dizer, é importante para que o aluno também aprenda a desenvolver dessa forma, porque ele vai fazer o quê? Ele vai se organizar, ele vai ter etapas por quais ele vai conseguir desenvolver o raciocínio dele. Vamos andar um pouquinho mais, Sim, por favor. Aí eu trago para vocês uma questão da matemática que o Poli traz. Antes disso, eu quero falar uma coisa para vocês. Né? Tem uma frase que é bem célebre do Steve Jobs. Tem várias, né? Mas uma em especial fala assim: todos devem aprender a programar, porque isso nos ensina a pensar. Então, todos devem aprender a programar, porque isso nos ensina a pensar. Como a gente viu bem no slide anterior,
quando eu desenvolvo esse passo a passo e faço com que essas condicionantes dentro do meu pensamento, ou de repente anotando mesmo, isso vai fazer o quê? Vai me levar a pensar e a chegar numa melhor solução. E é por isso que ele diz sobre programar. Porque quando a gente trabalha com a questão da programação, quer seja de jogos, quer seja até de uma viagem, eu estou fazendo um planejamento, uma programação de uma aula. Eu estou fazendo o quê? Eu estou desenvolvendo o meu raciocínio lógico. Eu estou trabalhando de uma forma que eu vou fazer o quê? Sistematizada para chegar no resultado que eu preciso. Então, o pensamento computacional precisa ser incorporado aos processos de ensino, juntamente com as demais áreas de ensino, as disciplinas. Então, aí a gente consegue ver juntos, vamos ler aí juntos. A matemática não é um esporte para espectadores. Não se pode desfrutar dela nem aprendê-la sem a participação ativa. Por isso, o princípio da aprendizagem ativa é particularmente importante para nós, professores de matemática, especialmente se considerarmos como nosso principal objetivo o primeiro de nossos objetivos, o de ensinar o estudante a pensar. Que frase, hein, gente? Que frase! Talvez você olhe aí no primeiro momento e fale, eu não sou professor de matemática. Todos nós somos. Nós somos professores polivalentes, lembra? Então, quer dizer, o primeiro objetivo é o quê? Fazer o aluno pensar. Então, consideramos, então, que a utilização de metodologias que evidencia a resolução de problemas, tendo como aliado o pensamento computacional no desenvolvimento prático das habilidades envolvidas, promovem a construção do raciocínio lógico, importante para o trabalho com a matemática. Vamos lá, então? Vamos andar mais um pouquinho, Si? Levar ao desenvolvimento, então, do pensamento, construir soluções e fazer aquela aprendizagem mão na massa, são conceitos bem conhecidos de todas nós, né? E que possuem sua eficácia comprovada. E como nós vimos bem aqui na fala do Polya, é necessário para o ensino da matemática. Então, esse conceito aí, eu trago para vocês a fotinho aí do Seymour Papert. Esse conceito de aprender fazendo é baseado no que ele defendeu. Esse matemático, cientista computacional e educador sul-africano e estadunidense que trabalhou ao lado do Piaget. Ele é criador da linguagem de programação Logo, que ajuda na iniciação de aprendizes em programação de computadores e é uma poderosa ferramenta de apoio ao ensino regular. Ele foi uma figura muito importante para a educação. Ele lançou as bases da robótica e da aprendizagem criativa. Talvez você vai ouvir, pesquisar na internet um pouquinho sobre construcionismo, sobre instrucionismo, e ele é defensor bastante dessa proposta de trabalho construcionismo, que você vai ver a questão da mão na massa, de você aprender fazendo, o que auxilia, o que na matemática não tem como não fazer assim, e nas outras disciplinas também, mas na matemática, quer dizer, você precisa praticar para conseguir chegar naquele entendimento, não decorar uma fórmula, mas sim saber como utilizá-la no seu cotidiano. Então, o que acontece? Ele defendia que o processo de aprendizagem é muito mais eficaz quando as crianças estão envolvidas no processo de construção do saber, usando as próprias mãos e soluções criativas que elas mesmas formulam. Então, nós vamos ver rapidinho o que é essa linguagem Logo que ele propôs e criou. Passa para mim, Si, por favor. Então, essa é a carinha, talvez dê para você visualizar um pouquinho melhor quando você entrar. O que é essa linguagem de programação Logo? Ela foi desenhada pelo Seymour e pela Cynthia Solomon e o Wally Fraser, e é voltada principalmente para crianças e jovens e adultos, iniciantes na linguagem de programação. A lógica do Logo funciona a partir de um robô que na época da criação foi uma tartaruga que respondia a comandos do usuário que podem ser ligados à pintura, desenho, situações matemáticas ou a um texto.
Eu deixei para você o site da Unicamp, onde você consegue baixar a versão gratuita desse logo 30. Quando você baixar, você está vendo aí no slide, no canto esquerdo, é essa carinha que vai aparecer para vocês, está vendo? Super Logo 3.0. É aí que você vai clicar. Do lado direito da tela do slide, está um pouquinho para você visualizar como ela aparece. É uma tartaruguinha e você vai colocar os comandos para ir para frente, para trás, de acordo com os desafios que você precisa fazer. Parece simples. É simples, mas isso desenvolve processos cognitivos importantes dentro desse contexto desse ensino da matemática. Então, o que acontece? É uma ferramenta de apoio para o ensino regular, porque incentiva essa criatividade, o raciocínio lógico, a resolução de problemas e outras habilidades que as crianças também podem desenvolver, e os adultos também. Então, vale a pena a visita, eu te recomendo entrar lá, baixa, pesquisa, aprende um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai ver um pouquinho rapidamente agora, falando sobre a questão das metodologias ativas. Então, quando a Alci vai passar para nós o próximo slide, nós vamos observar o quê? Antes da gente fazer a leitura dessa frase do Prince 2004, a gente vai pensar um pouquinho sobre os nossos alunos, os nossos educandos. As crianças que estão iniciando, então, agora em 2020, a escola, entrando com 6 anos, elas vão ter 18 anos em 2032. E após elas cumprirem toda essa jornada de escola obrigatória, quando elas ingressarem no mercado de trabalho delas, provavelmente vão ter profissões que ainda hoje nem foram criadas. E elas vão ter que resolver situações que ainda a gente nem faz ideia. Claro que não, sempre foi assim, mas ainda mais com o advento da tecnologia, das questões exageradas que nós temos hoje com a quantidade de mídia, de informações, nós temos que pensar que nós precisamos preparar esses alunos para que eles possam lidar com essas questões tecnológicas de uma maneira mais tranquila e que elas possam fazer o uso dessas metodologias que incentivem a resolução de problemas, que incentivem a aprendizagem ativa, para que ele possa, no cotidiano dele, desenvolver isso com maior facilidade. Nós sempre buscamos esse aluno crítico, esse aluno autônomo, e nós temos ferramentas, não só tecnológicas, para desenvolver esse processo, mas nós precisamos fazer cada vez mais o quê? Fazer o uso dessas metodologias que têm suas eficácias já comprovadas, para que ele possa ser inserido dentro desse contexto. A gente vai ver uma frase aí do Prince que fala o seguinte: aprendizagem ativa é um processo de ensino que tem como objetivo envolver os alunos nas atividades de aprendizagem, levando-os a pensar sobre aquilo que estão a fazer. Os elementos centrais da aprendizagem ativa são a atividade do aluno e o seu envolvimento no processo de aprendizagem. Baseia-se nos pressupostos construtivistas de que o conhecimento não é transmitido, mas sim construído pela atividade mental do aluno, Michael 2006. Então, a gente vai ver o seguinte, que do que a gente estudou hoje até agora, viu, é necessário cada vez mais nós modificarmos a nossa metodologia de trabalho. Não estou querendo dizer para você descartar tudo aquilo que você já sabe fazer e faz tão bem. Eu estou querendo dizer que é tempo da gente abrir para novos leques e novas possibilidades, né? E voltando dessa questão, ainda bem, dessa questão da pandemia, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós estamos regressando para a escola de forma ativa, consistente com todos os nossos alunos. Então, nada mais oportuno do que esse momento para a gente trabalhar de uma nova maneira, incorporar novos processos dentro da nossa rotina pedagógica. Nós vamos ver um pouquinho mais no próximo slide, uma outra fala para a gente pensar ainda, refletir sobre isso que nós estamos conversando. Por favor, Si. Tem 2 frases aí do Eisson 2010 que também vão reforçar essa ideia que nós estamos conversando hoje.
Existem diversos métodos e estratégias de aprendizagem ativa que permitem colocar os alunos a pensar criticamente ou criativamente, debater com um colega, um pequeno grupo ou com toda a turma, expressar ideias por escrito, explorar atitudes pessoais e valores, dar e receber feedback, refletir sobre o processo de aprendizagem, entre outros. As atividades de aprendizagem ativa podem ser simples ou mais estruturadas. Inclui uma ampla gama de dinâmicas promotoras do envolvimento dos alunos. Podem realizar-se dentro ou fora da sala de aula, em trabalho individual, em pares ou em grupos, ou com ou sem o uso das tecnologias. Então, a gente verifica que para trabalhar dessa forma, talvez você fique com esse receio, não, mas eu preciso fazer o uso do computador, de um notebook. Não necessariamente. Você viu aí com alguns exemplos que ele trouxe de como você pode desenvolver esse processo e como esse processo vai auxiliar dentro do ensino da matemática. E não só do ensino da matemática, do ensino dos demais eixos. Então, é importante a gente fazer com que o aluno tenha esse pensamento desenvolvido, que ele se aproprie dessas ideias e ele consiga trabalhar isso de forma individual ou coletiva, da maneira que você achar mais adequado, professor. Nós vamos agora entrar numa última parte da nossa aula, onde a gente vai pensar um pouquinho sobre as plataformas, então. Ah, Lília, então o que eu posso usar? Eu vou trazer alguns exemplos para você, tá? E nós vamos ver juntos. Vamos lá, Si, por favor. Então, pensando em contribuir para esse processo de aprendizagem, especialmente para as crianças, então vai ter agora o quê? Algumas sugestões de jogos, de lógica, de programação e de matemática para você explorar bastante com os seus educandos. Vamos lá, então? Eu trago aí para vocês nesse primeiro slide 3 propostas. O Scratch, que é uma plataforma aberta e gratuita desenvolvida pelo MIT, que traz em forma de jogo o conceito básico da lógica da programação, que vai te auxiliar o teu aluno a desenvolver esse pensamento computacional. Tem aí também o Doodle do Google, que é o quê? Que recentemente o Google compartilhou seus doodles e com isso resgatou um criado em comemoração de 50 anos de programação para crianças. Nele é possível aprender também conceitos básicos de programação de forma bastante lúdica. Tá aí para você esse do meio. E o Brooklyn é um jogo baseado nas linguagens Brooklyn, criado também pelo Google e para programadores de amanhã, que é assim que eles chamam. E é possível passear pelo mundo da programação através de quebra-cabeça, música, jogos relacionados a essa estratégia. Nós vamos ver agora, a Si vai parar de compartilhar um pouquinho agora, porque nós vamos ver esses daí na prática. Vamos lá, então, um pouquinho? Então, quando você procurar lá no Google, é só você escrever Scratch e logo já vai aparecer esse primeiro aqui, tá vendo no canto esquerdo da sua tela? Você clica nele. Lembrando que o Scratch é uma plataforma aberta e gratuita. Quando você entrar, logo já você vai ter essa tela inicial. Ah, eu não sei como é, tem alguma dúvida, enfim, como que funciona. Aqui ele traz conteúdos, consegue observar aqui ó, no cursor do meu mouse. Ele explica o que é, tem conteúdo tanto para os pais como para educadores também. Então, o que acontece? Dentro dos projetos que ele pode criar, eu vou abaixando aqui a tela para você ver um pouquinho. Tem todas essas possibilidades de trabalho. Então, de repente, não sei nem por onde começar com o meu educando, com o meu aluno, como que eu vou trabalhar isso? Você pode ver o vídeo aqui explicativo, tá vendo aqui no canto direito da sua tela. E você pode também entrar, criar sua conta. Se você clicar no Comece a Criar, que é do lado esquerdo da sua tela aí, você vai ver que ele já vai te direcionar para uma outra tela,
E dentro dessa tela você vai poder escolher várias coisinhas que você vai colocar. O personagem e criar o projeto, a sequência. Ah, meu personagem vai andar tantos passos, vai para a direita, já vai para a esquerda. Ele já te direciona para essa tela aqui. Tenho dúvida de como faço. Tá vendo bem no centro da tua tela que ele mostra aí uma telinha aberta, onde você consegue clicar. Ali é explicativo, é um tutorial aqui essa janela, onde ele vai te direcionar explicando passo a passo. Então, por exemplo, esse gatinho do canto direito aí da tua tela é ele que você vai usar. Então, você vai criar o cenário, quantos passos ele vai dar, que som que ele vai produzir. Então, é bem interessante para você estar trabalhando e tem bastante recurso. Esse foi o Scratch. Esse do Google, eu vou colocar aqui rapidinho. Estou abrindo aqui com vocês. Esse Google Celebration 50 Years of Kids. Então, esse Kids Coding, ele vai abrir o quê? Tá vendo? Bem parecido com esse do Scratch, mas com outra proposta também, que dá bem interativa. Logo vai abrir essa tela. Aqui no centro da tela, tá vendo um símbolozinho piscando? Você vai clicar. Quando você clicar, ele já começa automático. Na verdade, aqui você não vai conseguir construir exatamente, você já vai jogar. Então, ele já propõe, ó, é hora da festa. Pegue as cenouras no caminho usando os blocos de código. Então, você vai clicar no centro e ele vai falar, tá vendo aquele coelhinho aqui? Para ele pegar essa cenourinha, como que ele tem que fazer? Olha que interessante. Então, você tá, para fazer pular para frente, coloquem, ele aparece a barrinha da flechinha da frente. Você vai pegar e vai fazer o quê? Vai colocar, tá vendo? Arrastar com o mouse. E ele fala, aperte o botão para frente. Então, tá vendo que o coelhinho andou e ele completou o desafio. Diferente do Scratch, que você vai montar, o teu educando vai montar, já logo de cara, esse daqui vai propor o quê? Para você fazer esse jogo e ir entendendo. Então, o que que ele está entendendo? Precisa de passos a passos, precisa de regras para que ele alcance o objetivo. Esse daqui é o do Google Doodles. Agora, o Blocking, vamos fazer rapidinho só para você também dar uma olhadinha, porque para ficar mais fácil de você entender. Quando você digita o Blocking, já aparece já logo na primeira Blocking Games. Clica nele e ele vai aparecer essa trilha aqui. Ah, mas está tudo em inglês. Calma, gente. No canto superior da tela, do lado direito, você vai ver aqui idiomas. Você vai vir aqui, vai clicar e vai colocar português do Brasil. Vamos achar o português brasileiro. Cliquei. Pronto, viu? Automático. Então, aqui dentro tem o quê? Quebra-cabeça, labirinto, pássaro, tartaruga, filme, música, tutor de lagoa, lagoa. Então, todos esses daqui usando o quê? O pensamento computacional, usando a questão do raciocínio lógico para auxiliar o teu aluno a trabalhar dessa forma. Vamos lá, então. Vou só clicar em um aqui rapidinho para você só visualizar. Tá vendo que ele precisa aqui no canto do lado esquerdo chegar até o bonequinho? Parece até o Google Maps, não parece? Então, o que que acontece? Como que eu faço para poder levar ele até o destino? Ele logo já aparece no centro da tela explicando. Empilhe alguns blocos, avançar juntos para me ajudar a alcançar o objetivo. Então, ele vai lá e já vai empilhar o avançar, ó, tá vendo aqui? E daí ele logo já diz, execute o programa para ver o que acontece. Você clica. Opa, cheguei no objetivo, tá vendo?
Vamos para o nível 2 e ele propõe ir desenvolvendo esse raciocínio. Agora, dentro desses outros aqui, assim vai mostrar logo na sequência também aí, um slide que eu coloquei do Rachacuca, mas daí já vou abrir agora aqui para vocês, para ficar mais fácil de eu ter que sair e voltar, e assim sair e voltar nesse, peraí, Rachacuca. Rachacuca, colocou, já aparece, problemas de lógica, muito bacana para ensinar matemática, fazer essas atividades. Lembra que a gente trouxe bem, a Érica bem falou, o jogo pelo jogo não garante o desenvolvimento do aprendizado. O professor, você é professor, tem que fazer essa mediação. Então, a gente logo vai ver aqui no início, lógica, vários jogos de lógica, palavras, raciocínio, paciência, outros jogos, xadrez, e todos esses trabalhando a questão da matemática, do raciocínio. Então, o jogo pelo jogo, ele não vai garantir. É preciso a tua mediação. Separa antes, vê com antecedência. Agora, estou com dúvida. Achei bacana, interessante a questão desse pensamento computacional. Como que eu, enfim, me aproprio melhor disso tudo? Vou mostrar para vocês aqui também mais algumas coisinhas. Tem um site que chama Programa E. Aqui embaixo logo já aparece Programa E. O que vai ter dentro desse site? Esse site vai oferecer para você propostas de trabalho. Na verdade, ele tem até sequências já montadas de como eu posso trabalhar. Então, o que acontece? Aqui ele vai falar o que é esse programa, para que serve, enfim, como ele vai desenvolver melhor isso. Então, se você é professor, eu vou entrar como professor, aqui em cima tem um ícone que diz, quem quer ensinar? Aqui ele vai te capacitar para trabalhar com melhor isso. Explora essa plataforma. Ela está bem legal, tem muita coisa interessante, tem muito, olha, material dividido, como trabalhar, é bem bacana, explora, vale a pena. Inclusive, eles fazem uma atividade bem legal com os educandos que chama Hora do Código, que são trilhas, que seriam o quê? Passo a passo, para a criança poder aprender como que eu faço essa questão do pensamento computacional e como eu vou desenvolver isso tudo. Então, já tem pronto, ele vai te orientar como trabalhar isso com as crianças. E, bom, uma plataforma que eu não poderia jamais deixar de te mostrar, muitos de vocês já conhecem, mas eu não sei se já trabalharam, é o Khan Academy, né? O Khan Academy é uma referência, né? Então, o que acontece? Você pode entrar no Khan Academy. Espera aí só um pouquinho, eu vou fechar ele aqui. Então, o que ele vai ter aqui? Nesse Khan Academy, ele vai te proporcionar o quê? Tanto para aluno, como para professor, como para pais. É uma instituição, uma organização sem fins lucrativos, que visa o quê? Desenvolvimento da matemática, das outras disciplinas, ele tem um foco bastante na matemática. Então, o que ele propõe? Aprendizagem personalizada, então você vai selecionar alguns conteúdos que os seus alunos, os seus educandos vão entrar, vão fazer essa ferramenta, ele vai trazer essa devolutiva para você já sistematizada, o teu aluno acertou tantos, errou tantos, está com dificuldade nisso, vale muito a pena sentar, gastar um tempo, entender. Tem diversos tutoriais na internet de como você explora bem essa ferramenta. Ela é excelente. A minha filha faz uso dela na escola que ela estuda faz já muitos anos, tem uns 2 anos. É uma excelente ferramenta. Eu super indico. Eu acho assim que todo professor deveria conhecer esse material. Vale muito a pena.
Eu acredito que... faltou o último CIEB. Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Quero saber mais sobre esse assunto, quero explorar um pouco mais, quero entender um pouco mais. Entra no site do cieb.net.br. O que é o CIEB? Vou abrir aqui, você já vai conseguir visualizar também. Ótimo, já gerou aí para vocês. O que é o CIEB? O CIEB, ele nada mais do que um Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Então, o que ele propõe? Ele propõe várias maneiras de trabalho para que você possa trabalhar com seus alunos essas questões. Então, o que acontece? Ele mostra aqui, tem tanto para o aluno, tem tanto para o professor, né? Ele tem muitas publicações, vai fazer com que você consiga entender, olha aqui, ó, currículos, referências em tecnologia, competências digitais. Então, ele vai trabalhar muita coisa bacana dentro dessa questão do pensamento computacional e como eu consigo articular isso de forma bem integrada com a minha prática docente. Vale muito a pena conhecer, entrar, enfim, mexer para você conhecer. E tem um último aqui que eu vou abrir para vocês. Espera aí, que ele é computacional. Ó, você digita computacional, ele já vai vir assim, Pensamento Computacional Brasil. Clica no primeiro. Quando você clicar no primeiro, vai abrir esse site muito bacana. Ele traz, inclusive, logo de cara, esse currículo de referência em tecnologia que o CIEB, que é o que a gente abriu anteriormente, propôs, cada etapa. Então, ele tem aqui atividades, documentos, o que vai explorar muito esse assunto. Vale a pena também a visita. Eu acho que, tenho certeza que vai enriquecer demais o teu trabalho docente, explorar essas plataformas e mostrar para o teu aluno um pouco disso tudo. Racha Cuca, Programa E, Khan Academy, que foi o que nós vimos. E eu mostrei um pouquinho para vocês, e vocês estão super, assim, convidados a entrar, explorar, estimulados para que façam isso. Vamos ver o próximo, sim, por favor. Legal. E o Saiba Mais que eu coloquei aí para vocês, que é do site do Pensamento Computacional e do CIEB. Vale muito a pena vocês conhecerem, explorarem, mergulharem aí dentro desse universo. Desafio aí vocês, coragem. Eu sei que às vezes parece muita informação e parece que é uma coisa assim que está tão longe da gente. Mas eu acho assim que vale muito a pena você explorar com o teu educando e vale trabalhar isso em sala de aula, vai auxiliar demais no desenvolvimento do ensino da matemática e das demais disciplinas. Espero que eu tenha contribuído hoje com vocês. Vou deixar na semana lá a nossa tarefa, atividade obrigatória. Participe do nosso curso. Ele está quase chegando no último módulo, então coragem, vai dar certo, enfim. Bom, é bastante conteúdo, é bastante material, mas é um material assim que vale muito a pena explorar. Vale muito a pena porque vai enriquecer demais a nossa aula e vai fazer com que o nosso entendimento também seja ampliado nesse sentido, porque às vezes a gente acaba achando que só tem um jeito de fazer as coisas e, na verdade, o pensamento computacional vai nos... Existem caminhos, existem formas da gente trazer soluções novas e criativas para coisas diferentes, que a gente, enfim, sempre está lidando com isso. Um abraço, boa semana, até a próxima aula.